Papo de Mãe está no ar. Nós já falamos aqui em outros programas sobre déficit de atenção, mas muita gente nos escreve pedindo para conversarmos mais sobre este assunto. É por isso que no programa de hoje nós vamos tentar tirar todas as dúvidas. Atualmente se ouve falar tanto sobre déficit de atenção e hiperatividade que é importante saber direitinho do que se trata, como é o diagnóstico e o tratamento. Veja os destaques do que nossa equipe preparou. Você sabe o que significa a sigla TDAH? Depois de uma aula como esta, as crianças ficam mais atentas. Veja detalhes daqui a pouquinho. Então eu queria conhecer as mães que vieram até aqui hoje. Estão a Roberta, a Heloísa e a Roseli. Obrigada por terem vindo. A Roberta tem 3 filhos. Isso, eu tenho o Ariel, de 21 anos, que ele tem TDAH e outras comorbidades, né? Ele tem transtorno opositor desafiador e vários outros problemas. Eu tenho o Murilo e a Sofia, que está aqui, são um casal de gêmeos com 9 anos. O Murilo é o tipo combinado do TDAH e a Sofia é mais desatenta. Então, daqui a pouco a gente vai entender o que é tudo isso que a Roberta falou. A gente vai explicar, aguarde. E a Heloísa, tem 3 também? 3 meninos, o do meio, que é o Bernardo, que também está ali, ele tem dislexia, não tem nem déficit de atenção, nem hiperatividade, graças a Deus, ela veio pura. E os outros 2 meninos, o mais velho de 14 e de 10, também não tem nada diagnosticado até hoje. Ele está com quantos anos? Ele está com 12 anos. 12. E os outros como chamam? Francisco, de 14, e o Marcos, de 10. E eles não vieram, sabe? Não vieram. Uhum. E depois a gente explica mais também sobre a dislexia, né? E a Roseli tem um filho. Um só. Um só, que está aqui. Um que está aqui é o Gabriel, tem 17 anos, foi diagnosticado com 6 anos e meio para 7 anos. E assim, sem querer, porque eu achei que era uma outra coisa, levei um terapeuta, achando que era uma coisa, e aí acabou realizando o diagnóstico de TDAH. Ele tem hiperatividade, déficit de atenção e algumas comodidades já. E o que você achou que era quando você levou assim? O que Foi que no te chamou momento a em que eu atenção? tinha me separado. Então eu achei que isso tudo era em função da separação. Que ele estivesse sentindo isso, e aí eu decidi levá-lo a um terapeuta. E o terapeuta aí fez uma série de testes, ainda falou, olha, eu vou pedir, inclusive, para um outro amigo mais especializado nesse assunto, vou levar os testes, nós vamos fazer em conjunto para que ele pudesse chegar ao diagnóstico. Olha, o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou DDA, distúrbio do déficit de atenção, é um transtorno que afeta 5% das crianças em idade escolar. Os sintomas são vários: desatenção, inquietude, impulsividade, hiperatividade, dificuldade de concentração e muitos outros. Participam também do nosso papo o Dr. Erasmo Casella, neurologista infantil, e a Sulami Castelo Branco, educadora. Os 2 trabalham no ambulatório de distúrbios de aprendizagem do Hospital das Clínicas de São Paulo. O Dr. Casella já participou aqui do Papo de Mãe. Obrigada pela participação mais uma vez, porque foram tantos telespectadores que pediram para a gente falar novamente sobre esse assunto. E obrigada, Sulami, pela participação. Eu queria tirar uma dúvida, assim, que eu acho que confunde muito as pessoas. É assim, como diagnosticar o déficit de atenção e a hiperatividade? Porque às vezes pode ser uma questão de personalidade ou algum problema que a criança está passando. Como diagnosticar se essa criança tem um problema ou não? Os 2 podem falar. Tá bom. O transtorno do déficit de atenção, que como já foi falado aqui, as crianças podem ser hiperativas, desatentas, ou uma ou outra coisa, ou as duas. Alguém falou do TDAH combinado, é quando tem problema de atenção e problema de déficit de atenção e de hiperatividade e impulsividade. É um problema frequente na população mundial, como você falou, por volta de 5, 6% das crianças têm, independente de qualquer cultura. E, por outro lado, sintomas de desatenção todos nós temos no nosso dia a dia. Então, a gente tem que tomar cuidado, não achar que tudo é transtorno do déficit de atenção e também não achar o contrário, que não existem essas coisas que são coisas do dia a dia normal. Eu gosto de falar que tristeza todo mundo tem em algum momento da vida.
E depressão é uma outra coisa, mas existe a depressão e existe as tristezas momentâneas. E aqui existe o déficit de atenção e apesar de algumas pessoas falarem que esse tipo de coisa é normal, que é coisa de criança, não é verdade. É um transtorno que atrapalha muito a vida dos portadores, como já foi citado aqui, e que quando diagnosticado e tratado de um modo correto é excelente. O diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade a gente faz de modo calmo, não é uma coisa que pode ser feita de um momento para outro. Geralmente você precisa, às vezes, de 2 entrevistas de horas, cada uma de pelo menos 1 ou 2 horas, de conversa, questionário, porque o indivíduo tem que ter... Com a criança e com a família? Com a criança e com a família, e também de preferência, ou questionando diretamente a escola, ou através de questionários. Eles precisam ter sintomas num número suficiente, de acordo com os diagnósticos que são usados. Esses sintomas têm que ser frequentes, não é ter de vez em quando, ele esquece a carteira, ou esquece o celular em algum lugar, no caso de um adulto, tem que ser frequente. Ele tem que atrapalhar a vida da pessoa. No caso da escola, a criança tem que ter prejuízo na aprendizagem ou no social, porque uma criança impulsiva, hiperativa, atrapalha o relacionamento social. Então tem que ser frequente, tem que dar prejuízo na vida e tem que ocorrer pelo menos mais de 6 meses. Por exemplo, a Roseli falou aqui no momento da separação. É óbvio que naquela hora ninguém ia fazer um diagnóstico de TDAH, porque poderia ter sintomas de hiperatividade, a criança desatenta, mais impulsiva, decorrente de uma separação. Ou, em outra situação, uma criança que teve um irmão que faleceu, ou a família está... Tem um motivo, né? Empregado. Então, tem que ter um período de pelo menos 6 meses de duração. E geralmente começa na infância, não é uma coisa que começa no final da adolescência. O diagnóstico do TDAH, de modo correto, de acordo com o DSM, que é o critério que a gente usa e que o mundo inteiro usa, é a partir dos 6 anos. É óbvio que pessoas experientes às vezes conseguem antecipar em casos específicos. Mas aqui foi dito por uma das 3 que já na pré-escola, que a gente chama crianças de 3 a 5 anos, tinha queixa, que ele não parava quieto. A professora está lá, tem 15, às vezes 20 alunos, e tem aquela criança que não para na roda. Diferente das outras, a professora tem um prato cheio, porque ela cuida de crianças da mesma idade, ela tem toda uma experiência de vida. E não é que ela faz diagnóstico, ela levanta a lebre, ó, essa criança ela está diferente das demais. E obviamente que não se faz diagnóstico, mas ela encaminha para o pediatra vai encaminhar para um profissional adequado e vai fazer o diagnóstico. E eu sempre falo, TDAH não é meningite, que você tem que fazer o diagnóstico na hora porque a criança vai morrer. Tem que ter calma, usar critérios adequados e saber que existe isso, não deixar de fazer o diagnóstico quando ele existir. As escolas, elas apontam os problemas ou as crianças vão no seu consultório já quando elas estão com problema de aprendizagem? Como que identificar esse problema, né? Eu acho que as escolas apontam, sim, né? Porque incomodam. As crianças incomodam muito o grupo e elas acabam sobressaindo pela dificuldade de integração. Eu acho que é um transtorno que causa uma disfuncionalidade, quer dizer, aquele indivíduo passa a não participar das atividades do grupo, né? Agora, eu acho que é muito difícil também, a primeiro sintoma, você encaminhar. A escola reclama. Pode ser um desajustamento familiar, alguma coisa, a gente simplesmente tem que estar atento. Eu sempre digo, a gente tem que olhar com calma, né? Mas não deixar de olhar e ver. Porque muitas vezes a gente, não é nada, vai passar. Né? Não vai passar, né? Ou é por déficit de atenção, por um transtorno, ou por um outro desajuste, mas está causando prejuízo. Tem exames neurológicos também ou o exame é comportamental, doutor? O exame, não tem um exame que você faz diagnóstico de TDAH, tá? Então não está indicado fazer eletroencefalo, fazer ressonância. A gente tem pesquisa que mostra em grupos diferenças até na parte de desenvolvimento do cérebro de grupos com TDAH de crianças sem TDAH. Mas não tem um marcador que você define. Então é uma história com calma e observação. Depois a gente ser hereditário, porque a Roberta tem os três filhos, né? Eu acredito que deva ter. Eu acho assim que eles não acharam ainda lá, cadê o DNA para dizer, porque o meu marido é portador do gene recessivo do X frágil.
O que quer dizer isso? O X frágil é uma doença uma doença genética, né? Como assim, para dar assim, uma comparação bem simples, na síndrome de Down faltou um X, né? Uma perninha lá do X. E no X frágil, como se tivesse fraquinha. Fraquinha. Aí determina. Aí o que acontece? Eu tenho um sobrinho que tem o X frágil, né? E através disso o pessoal lá da USP, né? Do Laboratório de Genética, chamou meu marido e os irmãos para fazer a investigação. Aí, só que nessa época a gente já tinha um filho mais velho que apresentava um comportamento assim muito distonante, né? Mas ele estava com quantos anos? ele estava com 3 anos, né? E o meu marido fez o exame foi bem assim, né? Dizendo que meu marido era portador do gene recessivo e que se eu tivesse, os meus filhos homens não seriam afetados e se eu tivesse uma filha mulher, ela também não teria a doença, né? A síndrome, mas ela seria portadora do gene. E, assim, pelos acasos da vida, eu engravidei dos gêmeos, né? É um menino e uma menina, e a gente foi fazer, né? A gente fez o DNA dos 3. E a menina, ela é portadora do gene, né? Mas então, esse gene, essa síndrome, o que ela pode acarretar? Então, ao X frágil, ele dá um tipo de um autismo bem severo, uma deficiência mental, eles têm umas características físicas e tem o déficit de atenção muito grande, a hiperatividade. Ele foi diagnosticado muito tarde, com 15 anos, então com 15 anos que a gente foi apresentado a uma terapia decente, a um medicamento, né? Só que assim, todas as comorbidades possíveis já estava ali instalado e difícil de você tirar. Porque quando demora para começar o tratamento, evolui. Eu posso chamar de doença, doutor? É uma doença? É uma doença, porque atrapalha muito, está no Código Internacional das Doenças. A gente fala muito de transtorno, mas a gente não precisa ter essa preocupação de não chamar. É uma doença, atrapalha. Resfriado é doença e a gente não tem vergonha de falar que está resfriado e que está doente. E de fato, se demora para fazer o diagnóstico certo e começar o tratamento, ela pode evoluir, se agravar mesmo? Sim, mas o problema, precisa ficar bem claro aqui no público, o filho da Roberta, ele tem uma outra coisa além do TDAH. Ele tem o TDAH e tem um diagnóstico de uma síndrome genética que prejudica. Né? Só queria saber da Heloísa e da Roseli, isso, na hora que você descobre que é um transtorno, uma doença, né? O que muda até em relação à escola? Porque é diferente de ser uma criança só que tem um problema de comportamento ou, né, que está passando por uma fase e tal. O que muda na hora que é diagnosticado, né? Porque daí você tem que ir lá conversar com a escola também tem que saber lidar com aquela criança. Como é? No caso do Bernardo, que é a dislexia, mudou bastante coisa, porque ele não tinha esse quadro de incomodar, que nem o doutor Erasmo está falando. Ele era uma criança sossegada, super social, todo mundo gostava dele, então ele não incomodava. Então o diagnóstico veio para ajudá-lo só, não a classe, ele não perturbava. Então com o diagnóstico, a escola, graças a Deus, me dá mais tempo para ele fazer prova, ele faz uma sala separada se ele quiser, alguém lê a prova para ele. E nas provas, as grandes, que eles chamam de provas unificadas, ele faz uma oral, uma escrita e faz a média. E assim, sempre que tem algum problema, que, por exemplo, ele fez uma prova, perguntaram lá, ele respondeu Z, que acontece mesmo. Troca a fração, 5/3 ele põe 3/5. Aí a professora chamava, né? Isso não é, porque está na 6ª série, já não é tão fácil assim. Chama e fala, o que você quis dizer aqui? É isso? Não. Então vamos mudar, vamos fazer uma provinha, vamos conversar. Então mudou isso, ele tem direito a mais tempo. Você teve que contar com uma parceria da escola. Tem que ter essa parceria da escola. Da educação, né? Da inclusão mesmo, né? Mas é raro isso, pelo que eu acompanho, não é comum. São algumas escolas que fazem isso com a gente. Se solicitar com o diagnóstico tem sido frequente a ajuda. A gente tem conseguido de quase todas as escolas, inclusive as escolas públicas, né? E é tudo muito mais difícil, né? Você dá atenção a uma criança, particularmente numa escola com uma demanda como são as públicas. Mas eu acho que a questão é a gente definir o que é, de que tipo de ajuda a criança precisa, né? Logo que ele foi diagnosticado, ele ainda estava no período de educação infantil e ele ficava naquele período integral na escola. Principalmente no período da tarde, que eles têm que fazer a lição, No começo, para ele, a escola não foi um grave problema. O problema maior é que ele era muito agitado e acabava incomodando os amigos. Não na questão de lição, dessas coisas. Ele passou a ter esse problema quando eu tive um problema financeiro e eu coloquei na escola pública. Na escola pública, discordo, as escolas públicas estão totalmente despreparadas para lidar
ou uma criança hiperativa. Os professores não estão muito preocupados se aquela criança tem algum tipo de problema, se ela é especial de alguma maneira. E muitas escolas particulares também não estão muito preocupadas. Hoje ele está numa escola que eu tenho a liberdade de conversar com a coordenadora pedagógica da escola, e ela levou, por exemplo, uma pessoa especializada no assunto, uma psiquiatra que é especializada no assunto, para conversar com os professores. Então, às vezes acaba tendo que contar um pouco com boa vontade. Totalmente. E tudo mais, Você tem, apesar de você chegar na escola, olha, eu sempre procurei colocar meu filho numa escola em que tivesse o menor número possível de alunos dentro da sala de aula, porque eu sei que isso é importante, o professor vai poder dar mais atenção para o meu filho. Então, sempre pesquisei muito para saber qual seria a minha melhor opção. Tá. Então, olha quanta coisa a gente ainda tem que falar. Tratamento, a escola, as leis, né? Um pouco mais sobre dislexia e também saber da educação, né? Como não encarar essa criança como um problema, né? Então, tudo isso, a conversa continua no próximo bloco. O Papo de Mãe volta já já. Você sabe me dizer o que significa a sigla TDAH? Não, não sei. Infelizmente, não sei. Alguma coisa com hiperatividade, mas não lembro. Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. A senhora sabe como é diagnosticado isso daí? Que eu saiba é por um neurologista. Agora, eu não sei o exame que deve ser feito com exames clínicos. Agora, eu não sei exatamente como tem que ser feito. Saberia me dizer o que significa dislexia? Já ouvi muito vagamente, mas não sei a respeito. Você já ouviu falar de alguma criança que precisou tomar algum tipo de medicamento pelo fato de ser uma criança muito agitada, muito nervosa, falta de atenção em sala de aula e tudo mais? Não. Não fiquei sabendo de nada, nem essa doença ainda conheço, para falar a verdade, né? É a primeira vez que eu estou ouvindo de falar. Mas graças a Deus que meus filhos, que eu sei, não tem nenhum tipo de doença desses comportamentos que o senhor está me falando. Já teve bastante reclamação, principalmente do meu mais novo, com relação à distração. E qual a atitude que a senhora tomou? Olha, no caso eu conversei com ele, a gente eles sugeriram um exame por ele ser bem distraído com fono, e eu fiz o exame. E surtiu algum resultado? Olha, no começo sim, porque a gente acaba dando umas bronquinhas, mas eu fiz esse exame e deu tudo normal. Às vezes, porque assim, também na época ele não tinha ainda 8 anos. Queria saber até que idade que isso pode ser diagnosticado, se realmente até os 8 anos pode ser apenas uma distração, e se depois dos 8 é que eu tenho que procurar realmente uma ajuda, um especialista. O diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não precisa ser só por neurologista. Na área médica pode ser neurologista, psiquiatra ou um pediatra do desenvolvimento. Existem profissionais que trabalham com isso também, que têm condição de fazer o diagnóstico. Mas o que precisa é saber o que é normal, o indivíduo está atualizado e você fazer essa comparação, como eu falei anteriormente. O diagnóstico eu também já tinha falado que pode ser a partir dos 6 anos, e existem estudos com diagnóstico de pré-escolar com TDAH. É um diagnóstico um pouco mais complexo de fazer. Aquele período de 6 meses de sinais e sintomas é estendido para 1 ano. O indivíduo tem que estar com isso a mais. E existem as crianças que têm um TDAH muito intenso e que atrapalham muito, e que você é obrigado, às vezes, a fazer um diagnóstico um pouco mais precoce do que 6 anos e intervir. Então, eu tive no meu prática do dia a dia de criança que foi atropelada uma vez, quase foi atropelada uma segunda vez. É típico no dia a dia dessas crianças impulsivas. A mãe vai deixar na escola e não dá tempo, e abre a porta do carro e sai correndo. Então, até um exercício para esses pais do dia a dia de raciocínio, de antecipar problemas. Falar, estou chegando na escola, às vezes ela não tem um carro que trava a porta de trás. Olha, quieto, não vai sair ainda, espera
eu vou abrir a porta, ela tem que antecipar problemas. E a gente vê o quanto é importante falar sobre tudo isso, porque de fato as pessoas, né, pelas entrevistas na rua, confundem muito, não tem informação, ou tem alguma informação conflitante, errada. O filho da Heloísa, né, tem dislexia. E também as pessoas acabam confundindo muito também o déficit de atenção com a dislexia, né? E a dislexia é um transtorno de aprendizagem na área específica, né, da leitura, da escrita e soletração. E agora a gente conta também com a participação da Maria Inês de Luca, que é neuropsicóloga da Associação Brasileira de Dislexia. Obrigada pela participação. Então, explica um pouquinho para a gente, então, o que é a dislexia? E como você já disse, é um distúrbio mesmo da aprendizagem, afeta diretamente a leitura, escrita, soletração, a compreensão de textos também, né? Se a leitura não é feita de forma adequada, a compreensão também é prejudicada. E ela tem uma base neurológica e é hereditária. Quer dizer, não é que não é uma falta de atenção da criança. Existe o quadro de falta de atenção junto, mas por uma questão de funcionamento diferente, que é diferente do TDAH, que é uma disfunção química. São déficits de atenções diferentes. Quer dizer, a dislexia é uma disfunção neurológica. Neurológica. E faz parte do quadro geral um déficit de atenção, mas que é diferente desses. E normalmente o problema só vai surgir na hora que a criança vai se alfabetizar, é isso? É onde é diagnosticado, né? Não tem como diagnosticar antes? Precocemente, existem alguns estudos que já querem ver o quanto antes, porque já encaminha para um acompanhamento e minimiza o problema lá na frente na hora da alfabetização. Mas o diagnóstico hoje, com certeza, é feito depois de 2 anos de alfabetização, de ter passado pelo processo de alfabetização. A dislexia atrapalha muito a alfabetização muito, da criança? Porque ela tem um distúrbio na hora de processar informações visuais e auditivas. E por conta disso, troca, inverte, o processo é mais lento. Ele tem um processo de aprendizagem lento porque processa as informações de forma mais lenta também. Então, atrapalha muito, ele não acompanha a classe, ele precisa de mais tempo para responder à prova. Muitas vezes ele precisa que alguém leia, como a Heloísa estava falando, leia para ele a prova, porque já vem decodificado, a compreensão vem mais rápida. Por isso ele que não tem que ter o déficit, diagnóstico, para saber o que fazer com a criança. Como é que é o trabalho? O trabalho feito com ele? O Bernardo foi só fono. Ele trabalha com a fono, que ela vai fazendo uma espécie de codificações de fonemas, para ele ir aprendendo esses fonemas direitinho e tentar sair do mecânico para o automático. Então é só uma fono? Só, porque ele lê devagarzinho, né? A dislexia tem algum outro tratamento? Não, eu acho que a dislexia ela é uma dificuldade que a gente percebe no início da alfabetização, porque diferentemente das outras crianças, essas crianças não conseguem codificar, eu chamo, né, os sinais gráficos em sons. E é muito laborioso, então todo o processo é truncado, porque como ela não consegue, ela vai ler uma palavra, ela fica, consoante, vogal, ainda é mais simples para ela. Mas depois ela passar disso, sabe, para segmentar aquela palavra, o fluxo de fala na codificação da escrita, é tudo muito laborioso. Aí, e é só na escrita, porque na hora de falar ele não troca. Não, por isso que não aparenta, né? Aparentemente é uma criança normal. E a Maria Inês falou que é hereditário e o seu marido tem dislexia, Meu marido né? tem, o sobrinho dele tem, o irmão do meu marido tem, meu sogro tem, a família está toda bichada. E o seu filho do meio tem, mas os outros não? Graças a Deus não. Inclusive, meu baixinho eu cheguei a pensar que tivesse, mas é outro problema, não é dislexia também. É hereditário, mas não, isso não necessariamente todos os filhos terão, né? Então foi o seu filho do meio, ele foi premiado. Foi premiado, graças a Deus um só. Mas não é obrigação não, nem todos têm. E tem tratamento ou a criança que tem dislexia vai ter dislexia para o resto da vida? Se tem cura, né? Cura não se pode dizer, né? Porque é uma alteração no funcionamento e ele vai continuar tendo essa alteração. Mas tem como melhorar o quadro através de terapias fonoaudiológicas e psicopedagógicas. Medicação ele vai tomar somente se houver uma comorbidade, ele tiver o TDAH junto, que é comum ter os 2 quadros juntos. No TDAH, tem a medicação, que são estimulantes, não são calmantes, não é para dopar ninguém. E, de modo geral, ele não pode ser considerado a única coisa do tratamento, que para tratar dessas crianças é uma equipe multiprofissional. Se ele tem
dificuldades de aprendizagem, alguém tem que trabalhar essa parte. Se tem de comportamento, tem que ter gente orientando o comportamento. Às vezes faz um diagnóstico tardio, como no filho da Roberta, deve ter um monte de buraco que ele não aprendeu, porque ele começou a tratar com 15 anos. Alguém vai ter que repor o que ele não aprendeu. E o medicamento é importante porque o medicamento pode, inclusive, ajudar nesses outros tratamentos, eu acredito, né? Até fazer a criança parar. Ele prepara a criança para o tratamento. Ele prepara, mas assim... E que precisa ficar claro, a medicação é necessária. Se tem gente tratando errado, e não é esse excesso que às vezes é divulgado na mídia... Que fala, tem tanto déficit de atenção hoje em dia, tanta criança sendo medicada. Não é bem assim. Não é bem assim. Agora, o portador não tem que pagar esse pato. Se tem gente sendo tratada errado, o portador não pode, por causa, às vezes, de levantar, estão tratando errado, achar que todo mundo está errado. Então, assim, não vamos precisar usar óculos, vamos treinar, apertar a vista para ver se a gente enxerga. O cara que precisa usar óculos, ele tem que usar óculos ou ele opera a vista. Seu filho toma a medicação, Roseli? Ele começou com a Ritalina e atualmente, a partir desse ano, coisa de uns 3 meses, até porque, não sei se é em função do período longo que ele já vem tomando a Ritalina, e passou até a de 40 miligramas, ele está tomando o Venvance, que é uma medicação nova e está numa fase exatamente de que o médico diz. Nós estamos verificando se atende a necessidade dele. Porque ele já, a sensação, por exemplo, na Ritalina é que já não surtia mais efeito nele. Roberta, fala pra gente como está o tratamento dos seus filhos. Eu vou falar para vocês assim, do atendimento que eu estou tendo na rede pública, né? Foi muito complicado porque, assim, as famílias somos muito questionadas quando a gente, assim, eu estou medicando meu filho, mas eu tenho um psiquiatra que está medicando, eu tenho um pediatra acompanhando, um neuro acompanhando, quer dizer, eles têm uma equipe vendo, né? Então, assim... a gente dá um medicamento bem pontual, né, para eles, né? Então, o Murilo, que ele é mais impulsivo, eu tenho que dar continuidade. A Sofia, como ela tem o déficit de atenção e prejudica ela muito na escola, ela toma até uma dose menor, que é a do menino, né, tanto pelo que ela pesa, e só no momento da escola mesmo. No fim de semana, eu tiro. Mas você tem conseguido o medicamento na rede Então, pública? é outra pergunta que as pessoas... A gente tem um grupo na internet, nas redes sociais, que chama Desabafo de Pais e Mães. Então, a gente fala sobre TDAH, dislexia, autismo, vários temas, né? Então, e dentro desse grupo, a gente recebe muito essas questões, entendeu? Das mães, né? A preocupação do medicamento, onde que a gente arruma no público. Aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem uma portaria que dispensa a Ritalina de 10 miligramas pelo SUS. Só que, assim, tem poucos médicos capacitados dentro da rede pública para poder medicar essas crianças, né? Na verdade, a gente está com um problema muito grande nessa área, na saúde pública mesmo, porque você está vendo que tem uma demanda reprimida, que está indo atrás desses grandes centros médicos, né, para procurar no Hospital das Clínicas mesmo, está uma fila assim, né? Porque são remédios tarjados, então precisa mesmo. E a Ritalina, né, o metilfenidato, ela tem a receita da classe, o doutor pode até explicar, né, ela é amarelinha, né, tem ela e outra só que usa, né, essa... E assim, quando eu fiquei assim, época que não conseguia na rede pública, ia na farmácia comprar, eu parecia um traficante, ou sei lá, para comprar, porque assim, o farmacêutico, na hora de te atender, né, ficava assim, nossa, imagina, eu com 3 receitas, né, daquela. Eles olhavam assim para mim, né, falavam assim, nossa, né, mas 3 filhos. Eu falei assim, né, para você ver, né, cai na mesma casa, acontece. Eu acho que está sendo muito falado em medicação, mas a medicação, pelo que a gente tem visto, ela serve, aquela janela de oportunidade. Na realidade, o que a gente precisa ajudar esse indivíduo é desenvolver estratégias para ele se adequar, para ele... Eu sempre digo que é ensinar a pensar, tá? No que você ensina a pensar, você bloqueia essa impulsividade. Ao invés de você dar uma resposta imediata, você faz uma reflexão. Você pensa em todas as variáveis que você tem. E isso é no dia a dia, sabe? Muitas vezes a família também, eu não estou criticando a família, estou só te dizendo, é muito difícil você lidar. Então, todas as pessoas viram impulsivas. Então, aquela criança não sabe a medida em que ela tem que parar. Eu digo que a maior qualidade para terapeuta, já estou
meio há muito tempo, é ter paciência, é ouvir até o final. Muitas vezes a gente não ouve, a criança também não ouve a pergunta. Você pergunta alguma coisa, a criança... Aí você já não está prestando atenção? Não, ela não ouviu. Você tem que desenvolver a capacidade atencional do indivíduo. Existe jeito? Existe. Ensinar estratégias de controle dessa impulsividade que é natural no quadro. Eu acho também, quando o Erasmo falou, o problema é a impulsividade, que nós temos que frear um pouco, né? Vamos pensar, né? Vamos olhar para o lado, vamos observar. São crianças que têm uma observação muito frágil da realidade. Até no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, sobre essa necessidade de parar e respirar fundo, né? Eu queria agradecer a participação da Maria Inês. Eu que agradeço. Maria Inês, tem algum site da associação para quem tiver mais dúvidas? É o www.dislexia.org.br. Nós trouxemos um material, depois se vocês quiserem ver. Eu quero mostrar o material, conta um pouquinho pra gente. O que é? Ó, esse livrinho, João, preste atenção. No site, ele conta a historinha de uma criança com dificuldade, para introduzir, de repente, para a criança que se acha discriminado e tudo mais, ela começa a ter contato do que não é uma doença, que não é preguiça, que ele é capaz. Então, as pessoas podem conseguir o livro pelo site, que é sobre dislexia, né? Isso, esse fala sobre isso. Esse dá informações sobre como funciona a nossa associação, né, que é a Associação Brasileira de Dislexia. E nós temos também um material que é a cartilha, que ajuda na alfabetização de crianças, tanto com dislexia quanto aquelas que têm alguma dificuldade na aprendizagem. Ela é multissensorial. Tem um CD que mostra para a criança como a boca faz para emitir aquele som. Esse aqui é o CD? O som, esse é o CD. E os professores interessados, como eles podem ter acesso? Também pelo site, tem como adquirir. E tem até o material. Brasil todo, as pessoas então podem pela internet, no site, faz o pedido, vai pelo correio. Legal. E tem agora, até o material é gratuito tátil. ou não? Não. Tem um custo, O a livro gente não tem custa? Ajuda econômica de nenhuma não precisa ter vergonha para dizer que tem só para as pessoas saberem. Eu não sei te dizer o valor, mas é acessível. É acessível, porque às vezes a escola se interessa, né? E o que é interessante, esse outro caderninho tem a parte sensorial mesmo, onde ele vai tatilmente perceber como é a letra, vai ter a coordenação motora ampla, fina, que vai facilitando. Como se fosse um braille, né? Isso. Vai facilitando na hora da aprendizagem. O caderno todas as letras. Tem. Interessante, legal. Muito obrigada, então, pela sua participação. Olha, e ainda hoje uma reportagem de Rosângela Santos sobre a importância dos esportes para quem tem TDAH. Também vamos falar sobre os benefícios da meditação. A gente volta já já. O Matheus, ele já teve algumas reclamações da escola e tal. Aí eu tive que ir lá conversar com a diretora. Que tipo de reclamação, assim? Pelo fato do que ela te chamou? Ele conversar um pouco, né? Mas toda criança nessa idade conversa mesmo. E aí a gente resolveu. E hoje ele tá um pouquinho mais quietinho. Você resolveu. Se você resolveu, você tomou alguma atitude. Que atitude você tomou? Conversei com ele, né? Falei pra ele que a escola não é lugar de conversar, é lugar de estudar. Então ele disse que não ia mais conversar muito como ele conversava anteriormente. E graças a Deus deu tudo certo. Hoje ele só tem me dado resultados positivos, né? Na verdade eu conversei com ele, mas não assim, puxão de orelha, entendeu? Já conversei com ele, mas assim, calmamente. Não falei especificamente sobre o assunto, porque eu sei que ele é realmente muito agitado. E ele por si só tomou atitude, enfim, continua da mesma forma, mas melhorou um pouquinho. Ele dá, sim, um trabalho natural como qualquer criança. Mas o diferencial dele, assim, é porque ele é meio que agitado, né? Meio que agitado. Não é uma criança levada, mas é meio que agitado dentro da escola. Essa agitação dele te preocupa? Não te preocupa? Claro, me preocupa sim. Porém, ele é tranquilo, ele é uma criança super inteligente, sabe se desenvolver, mas porém ele vem de uma escola, é por causa da escola. Ele vem de uma escola que ele já é meio que analfabetizado, porém ele foi para uma outra escola e já sabe tudo. Então, para ele o que acontece? Ele se torna uma criança totalmente dispersa, ele não quer prestar atenção porque ele já sabe aquele conteúdo. Por isso.
Muito bem, parabéns. Olha que bonito que está o cenário do Papo de Mãe. Queria agradecer a todas essas crianças. Elas são de uma classe, é o Coral do C, né? É uma classe do ensino fundamental de uma escola aqui de São Paulo e vieram hoje cantar Asa Branca, tão linda, do Gonzagão. No final vocês cantam a música toda, combinado? Tá bom? Obrigada, viu, criançada? E agora a gente conta mais uma vez com a participação do Rubens Maciel, psicanalista, que tem todo um trabalho voltado para o uso da meditação com pessoas com TDAH. Explica um pouquinho para a gente esse trabalho. Se você tentar parar para focar sua atenção na respiração, você vai ver que a sua mente está sempre ocupada. Você está pensando no futuro, você está pensando no passado, você está preocupado às vezes com percepções internas, uma certa apreensão, né? A ideia, a imagem utilizada é como se a nossa mente fosse uma garrafa com água e lama no fundo. Se você agita, a água fica turva, né? E a nossa mente, de uma maneira geral, ela funciona desse jeito. Quando a água acalma, a mente torna-se límpida. Então você tem condições de focar, de tranquilizar, de baixar a ansiedade, de baixar o estresse e de focar nos seus objetivos de uma forma mais calma, mais tranquila e mais dirigida. E como que é esse trabalho no serviço público? Bem, eu estou fazendo lá na Faculdade de Saúde Pública, dentro do Centro de Saúde Paula Souza, né, o desenvolvimento da aprendizagem da meditação. E nas escolas do Rio de Janeiro, como é que é o projeto? Sim, no Rio de Janeiro, já desde 2009, eles estão instituindo a meditação na escola pública, né? Você tem o David Lynch, aquele cineasta americano, que ele tem uma fundação, isso são dados de 2009, uma fundação que financia 100 escolas nos Estados Unidos e 150 escolas na América Latina, aonde ele difunde a prática da meditação com os professores e com os alunos. Você já tinha ouvido falar disso? Você sabe meditar, Roberta? Ou sabe? O que você sabe sobre meditação? Porque a gente... Só o que a gente vê em filme, novela. Mas assim, nunca... Eu fico imaginando assim, né? Assim, para eles, né, que tem o déficit de atenção, né, às vezes a gente vai fazer tipo uma oração, Pai Nosso, na hora que você vê, eles começam assim, mamãe, tem uma aranha ali no teto, assim. Parece impossível conseguir. Isso, eu acho assim interessante se conseguir aplicar com eles. Eu acho que só precisa tomar cuidado, não como substituir as outras coisas, como um instrumento a mais. A gente tem que estar aberto, eu acho que é interessante fazer isso que está sendo feito, planejar para fazer pesquisa e a gente precisa publicar essas coisas. Acho que isso é o ideal, acho que tem um potencial muito bom. Falando do ponto de vista de aprendizagem, a gente sabe que a criança entra no ensino fundamental para aprender a ler, escrever e contar. Basicamente é isso. Mas só tem que dominar dois sistemas complexos, que são o sistema de escrita e o sistema de numeração decimal. O resto todo vem por conta. Se você falha nessas bases, nesses pilares da educação fundamental, você vai ter fracasso. Então, o que acontece geralmente? As escolas põem em recuperação. O que é esta recuperação? É a repetição do que é dado na classe, que as crianças que tiveram, tipo, alguma dificuldade momentânea, elas vão superar. Mas esta criança, ela não vai superar sozinha, porque ela nem sabe, ela tem que desenvolver estratégias. Como ele falou, a meditação seria uma estratégia de vivência, né, para tudo. E numa clínica, o que a gente faz? A gente treina o desenvolvimento de estratégia, de centrar, primeiro definir, a criança ter um entendimento do que ela vai aprender. Se ela não tiver isso, ela não vai conseguir prestar atenção. Então vamos conversar aqui com essas crianças, vamos conhecer essa moça bonita. O seu nome qual é? Sofia. Você tem quantos anos, Sofia? 9. Você está em que ano na escola? Qual série que ela está? Quarta série. Na quarta? E me conta como que é na sua escola, o que você gosta de fazer na escola? Desenhar e na informática e na sala de leitura. Nossa, você gosta de bastante coisa, você gosta de ler bastante? Você gosta de ler mais o quê? Livro, revistinha? O que você gosta? Na sala...
na sala de leitura, o que você gosta? Ver filme. Ah, tem filme também. E ler. E você tem um irmão grandão e você tem um irmão gêmeo. Cadê seu irmão gêmeo? Ah, ele tá lá. Então a gente vai conversar com ele agora, tá bom? Você tem quantos anos, Murilo? 9. E na escola você gosta mais de português ou matemática? Português. Ah, então gosta de ler também, como a sua irmã? Sim, eu leio muito. É? O que você gosta de ler? Gibi. Gibi. Muito bem, tá ótimo. E o seu nome qual é? Gabriel. Você tem quantos anos, Gabriel? 17. 17? E você tá em que ano? Né? 9º ano. Tá no 9º. E você já pensou em que carreira você vai querer seguir? O que você gosta de fazer? Conta pra Jogar gente. futebol, mas eu já tô meio velho. Ó, que tá velho, o quê? Qual o seu time? São Paulo. E o seu nome, qual é? Meu nome é Bernardo. Você tem quantos anos, Bernardo? Eu tenho 12 anos. 12? E você, o que você mais gosta de fazer na escola? Eu gosto de jogar futebol e de... É isso. E até a sua mãe estava contando pra gente que você acabou tendo um pouco de dificuldade na hora de aprender a ler e escrever, tá? Hoje como é que tá isso? Já tá mais fácil? Depois que descobriu que você tinha, né? Que você começou a tratar, como é que é? Agora tá bem mais fácil, né? Que aí, acho que faz uns 3 anos que eu comecei a tratar. Aí ficou bem mais fácil agora. E os amigos entendem, agora todo mundo entende também que você tem uma coisa que, aliás, você herdou do seu pai, né? Herança do pai, tem que... Ah, eles entendem. Eu falei pra todo mundo na sala e eles entendem. A gente conversou aqui com vocês para saber o que vocês gostam na escola, tal. A gente já falou da meditação que pode ajudar para quem tem déficit de atenção ou hiperatividade. E também uma outra atividade que pode ajudar é a prática de esportes. Veja na reportagem de Rosângela Santos. José tem 10 anos, faz judô desde os 3, já é faixa amarela. Que se você distrair, Pode levar uma queda rapidinho. quer dizer, mesmo na luta você tem que ficar o tempo inteiro atento no adversário. Fernando, 7 anos, começou as aulas há 4 anos. Ficar concentrado e não fazer gracinha enquanto luta. Gustavo é faixa azul clara, pratica judô há 2 anos. Eu entrei porque eu quis, que eu acho que o judô é muito importante para minha vida e para tudo que eu faço. A aula segue um ritual. A parte que todos mais gostam é a da luta. Mas antes de cair no chão ou de se defender do amigo, eles têm que treinar muito, conhecer todas as regras, prestar muita atenção e não perder a concentração, nunca. Porque senão eu posso cair e perder. Você precisa estar super concentrado, senão você perde a luta, né? Você se distrai, você cai, você se distrai, você pode... A luta pode começar a você ficar de fora. É um esporte que olhou para o lado, desconcentrou, a queda é mais forte. Então eles podem observar que eles prestam bastante atenção. Denilson já disputou 2 Olimpíadas, em Sydney, na Austrália, em 2000 e em Pequim, em 2008. Foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 99. Conheço vários amigos que eram hiperativos, hoje na seleção brasileira, que os pais realmente colocaram o filho, né, para prática de judô ou de outra modalidade, para ver se a criança acalmava, ficasse cansada, né, chegar em casa um pouquinho mais calmo, já deitar e dormir. Os exercícios físicos, a gente já sabe, são bons para a saúde dos adultos e das crianças. Um médico pediatra de São Paulo fez uma tese de mestrado sobre os efeitos dos exercícios de alto impacto nas crianças. E chegou a uma conclusão. Depois de uma aula como esta, as crianças ficam mais atentas. O doutor José Arthur Medina é pediatra. Em 2010, ele publicou um trabalho feito para uma tese de mestrado sobre o efeito do exercício físico de alto impacto em crianças com hiperatividade. E chegou à conclusão que aulas como essa de judô podem ajudar na concentração e auxiliar pacientes com hiperatividade ou distúrbio de atenção. Imediatamente após o exercício, a gente colocava elas numa sala em paralelo e aplicava o mesmo teste que foi aplicado ao diagnóstico, que é o Conners, e essas crianças elas estavam sempre menos impulsivas
e mais atentas. O transtorno é hereditário e é mais comum nos meninos. O TDAH, como é conhecido, não tem cura, mas pode ser controlado e os exercícios físicos podem ajudar bastante. A conclusão que a gente chegou é que o exercício ele pode facilitar o manejo do transtorno. Esses meninos da aula de judô não têm nenhum problema de déficit de atenção ou hiperatividade, mas eles confirmam que a prática desse esporte exige total concentração e foco. Os professores assinam embaixo e acreditam que eles levam para a escola, para casa, todos os hábitos adquiridos aqui. A atividade física torna as crianças muito mais direcionadas no seu dia a dia, com as suas obrigações. Mais focadas. Então a gente conversou durante o programa quantas coisas que podem ajudar, falou de tratamento e certamente a gente poderia ficar mais horas aqui conversando, mas infelizmente acabou o tempo do programa. O chat começa logo depois que vai ao ar na TV Brasil, começa no nosso site, quem puder entrar, até vocês puderem entrar, porque os telespectadores certamente mandarão outras questões, tá bom? Então, eu faço uma última rodada que quem tiver blog, site, pode divulgar, fica à vontade. Você já disse que tem, né? Eu tenho no Face, a gente tem o grupo Desabafo de Pais e Mães, e aqui em São Paulo a gente está criando também agora, uma ideia da Simone, da Fanny, um grupo que chama Inspirare, né? Um grupo de mães que a gente vai tentar levar para mais pessoas informações sobre TDAH e dislexia. Tá ótimo, muito obrigada, Roberta, por ter vindo. E você, Heloísa? Não tenho blog, nada, eu tento tirar minhas dúvidas e ajudar através da Associação Brasileira de Dislexia mesmo, através de lá. Tá, legal, obrigada. E você, Roseli? Não tenho blog, não tenho site, mas queria deixar um pedido. Pode deixar. Para as nossas autoridades olharem para essa questão da hiperatividade. Como a gente já viu aqui, ela mesma que tem um filho mais velho, e o que a gente lê, há muitos problemas relacionados. E fora do país, existe já uma legislação, uma educação toda voltada para isso. E aqui no Brasil, tudo relacionado a isso é muito caro e você não tem o apoio do serviço público. Acho que isso devia acontecer e de uma maneira muito rápida. Tá legal, tá ótimo. E o Rubens tem um site para divulgar? Tenho, rubensmaciel.com.br e o e-mail é rubensmaciel@rubensmaciel.com.br. Tá bom, e depois no site a gente vai colocar um vídeo seu ensinando a fazer meditação. Claro. Né, que você falou que dá para ensinar e quem tiver interessado vai ver lá no site do Papo de Mãe. Obrigada. E a Sulemi? Não tem. E o site, tem o site do ambulatório? Não tem, mas eu acho que eu gostaria de comentar também. Então, TDAH é uma situação de bases neurobiológicas, existem áreas do cérebro que amadurecem mais devagar, esses sintomas e sinais que ocorrem são explicados por atraso nessa maturação, tem que ser visto como uma coisa muito séria, que não tratado traz muito prejuízo, não pode ser visto com desdém, e as crianças têm que ser identificadas por profissionais e tratados adequadamente. O site que eu gosto de dar é o site da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, que é www.tdh.org.br. Então, .tdh.org.br. Tá, obrigado. Então, obrigada mais uma vez a todos vocês, obrigada aos alunos que vieram até aqui hoje, esse coral tão bonito, eles são do ensino fundamental de uma escola aqui de São Paulo. Agora vocês vão apresentar a Asa Branca do Gonzagão pra gente, né, inteira. Então, eu e a Roberta vamos fazer o encerramento e daí vocês cantam no Papo de Mãe, tá bom? Combinado? Obrigada para vocês, tá? E no próximo programa, a nossa conversa vai ser com mães de primeira viagem. Você está se preparando agora para fazer parte deste mundo de fraldas, amamentação, chorinhos, risadinhas e muitas horas de sono a menos? Então não perca o programa domingo que vem. E o nosso site é o www.papodemãe.com.br. Entre agora no nosso chat e converse ao vivo com a gente. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, até lá. Crianças. Na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha
Eu disse